Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse culto à noite, queria compartilhar uma palavra com os irmãos que está em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do versículo 4 ao 9, versículos 4 a 9. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 1, perdão, versículos 4 a 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, pedimos a Tua revelação, ó Pai, da Tua palavra sobre esse texto. Tem misericórdia de nós, concede-nos graça, entendimento, sabedoria do alto, para que possamos receber a Tua palavra e praticá-la onde nós estivermos. Fala aos nossos corações, abre nossas mentes. É o que nós oramos, ó Pai, por toda a Igreja Metodista de Jardim Oceânico e todos os ouvintes aqui, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, essa é a dita primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, esta é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta, ela se perdeu, não há registro dela, existe uma menção dela aqui na carta de 1 aos Coríntios, mas nós não conseguimos ter acesso a ela. Então, uma curiosidade, na verdade, essa aqui seria a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo já havia escrito ao povo de Corinto antes desta carta aqui. E ele faz a saudação dele ali no capítulo 1, versículo 1, ele e um irmão chamado Sóstenes, né? E ele começa no versículo 4 dizendo que sempre dá graças a Deus a vosso respeito, a propósito da graça que foi dada em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Portanto, irmãos, o primeiro aspecto que eu queria destacar aqui desse texto é que Paulo descreve enriquecimento não como enriquecimento em bens materiais, não como enriquecimento em coisas terrenas, mas ele diz que o enriquecimento, ser rico, é na palavra e no conhecimento de Deus. Que nós venhamos a buscar essa riqueza, a riqueza que não está nos bens materiais. Nós precisamos do pão, nós precisamos das vestes. E na oração do Pai Nosso, a oração dominical que Jesus nos ensinou, está lá o pedido para que não nos falte o pão de cada dia, para que nós tenhamos o que beber, comer, vestir. Ele também diz lá em Mateus, quando ele fala das necessidades e como nós não devemos andar ansiosos pelas coisas que precisamos, porque Deus já sabe que nós precisamos de todas elas. Contudo, riqueza, espiritualmente falando, é palavra e conhecimento. Portanto, queridos irmãos e irmãs que estão me assistindo aqui, estão me ouvindo, que nós possamos buscar essa riqueza. A riqueza não é Deus multiplicar os seus carros, Deus multiplicar as suas casas, Deus te dar fazendas. São coisas que vão perecer aqui nessa vida. Aliás, nesse tempo de pandemia, nós temos aprendido que muitas das coisas que nós nos agarrávamos são passageiras, são efêmeras, vão passar rapidamente. Nós daqui a pouco nós não vamos ter mais controle delas. Nós vemos que a nossa saúde é frágil, nós vemos que as nossas estruturas financeiras são frágeis, empresas são frágeis, empregos são frágeis. Mas uma coisa é fortaleza, a palavra de Deus
e a fidelidade que ele tem para com aqueles que andam retamente, como diz lá no Salmo 84, versículo 11. Deus não sonega nenhum bem a quem anda corretamente. Aleluia. Então que você busque essa riqueza que está na palavra e no conhecimento. E aí, versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o testemunho de Cristo foi confirmado de forma que não falte dom. Ou seja, todos os dons necessários para a edificação da igreja, que na última gravação aqui que eu fiz com os irmãos, eu citei alguns deles, né? O ministério quíntuplo ali, profecia, pastoreio, ensino, apostolado. Então, esses ministérios que hoje são subdivididos na igreja, tem outros ministérios na igreja, mas que esses dons não faltem no meio do povo de Deus, que todos os dons são necessários. E aí eu faço mais uma consideração: não despreze nenhum membro e nenhum tipo de dom que há na igreja do Senhor. Todo membro é importante. Talvez você possa estar me assistindo, você possa ser membro de uma igreja, mas você não é do louvor, você não prega, você talvez não é um intercessor, mas aonde você está e no que Deus te chamou para fazer, você é importante. Não se permita se considerar inútil, porque nas mãos de Deus todo homem, toda mulher se torna útil para glorificar o nome de Deus em seu ministério, em sua área de atuação. Todo dom é importante, todo ministério é importante. Não permita que o inimigo coloque na sua cabeça que você é menos importante do que um membro de outro ministério. Você é tão importante para Deus quanto qualquer outro. E você tem um chamado e um propósito de Deus a realizar aqui nessa terra. Portanto, de maneira que não falte um dom, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando da segunda vinda. Nós temos que conservar os dons, aguardando a volta de Cristo. Aguardando a iminente vinda do Senhor para buscar a sua igreja no santo arrebatamento. Naquela época, alguns teólogos vão dizer que naquela época eles eram exagerados ao esperar a vinda do Senhor, de modo que eles chegavam a vender as suas propriedades, pensando que o Senhor ia voltar em semanas, em meses. Mas, amados, uma coisa é certa: ninguém sabe que dia e hora que ele voltará. Portanto, nós temos que ficar vigilantes, desapegados desse mundo o tempo inteiro. Não entra nessa conversa de que não, vai ser daqui a 100 anos, 10 anos, tem gente que tenta dar o dia, tem gente que tenta dar a hora, o ano. Todos eles erraram, porque só o Pai sabe. E Ele não permite que isso se revele a nós. Ele só diz: vigiai e orai. Permaneça fiel até o fim. Não fraqueje. Nós não estamos tendo culto presencial. Talvez a sua vida espiritual esteja até em xeque nesse momento, porque a comunhão faz falta. Eu sei que faz falta. Mas não deixe de buscar a Deus. Não deixe de vigiar. Não deixe de buscar ao Senhor na sua casa. Não deixe de usar todos os meios que você tiver e todo o tempo que você puder dedicar para estar em sintonia com o Senhor. Não deixe de vigiar, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Então, a revelação de Jesus Cristo, no versículo 7 de 1 Coríntios 1, fala sobre a vinda do Senhor, a segunda vinda. E versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim. Perceba, confirmando o que eu havia dito no versículo 7, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que no final ele diz o seguinte, versículo 9, fiel é Deus. Ou seja, por mais que nós tenhamos dons, por mais que Cristo tenha confirmado a sua obra em nós, por mais que nós sejamos úteis para a obra do Senhor e para a glória dele, por mais que nós sejamos bons, por mais que nós nos esforcemos para andar em santidade, ele diz, fiel é Deus. Ou seja, nós só somos salvos, nós só somos resgatados e nós só somos apresentados como irrepreensíveis no dia do Senhor por causa da fidelidade de Deus. Todo dom que nós temos,
tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós temos da parte de Deus e que nós compartilhamos com nossos irmãos, não tem mérito nenhum nosso. Tudo é mérito do Senhor. É glória para Deus, é honra para Deus. Então ele diz no final: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho. E ele deixa explícito mais uma vez: quem chamou foi Cristo. Como ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Se nós um dia confessamos o Senhor como nosso Salvador, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi porque Ele nos abriu o coração primeiro para que nós pudéssemos fazer isso. Não há mérito nosso na salvação que está em Cristo Jesus. Deus é soberano e nós precisamos louvar e agradecer a Ele, porque Ele é quem abriu os nossos corações. Você já agradeceu pela revelação de Deus na sua vida essa semana? Você já agradeceu por um dia Ele ter te resgatado do império das trevas? Você já agradeceu essa semana por Ele ter renovado a misericórdia dEle todas as manhãs sobre a tua vida? Portanto, tira esse domingo, amados, para ser um domingo de gratidão a Deus. Fiel é Deus. Nós, muitas vezes, não somos fiéis. Nós pecamos o tempo inteiro na nossa mente, nas nossas intenções. Quantas vezes nós murmuramos, nós somos ingratos. Mas mesmo assim, Deus continua sendo fiel. E aí eu não posso deixar de lembrar de um sermão que eu ouvi muito. Quando eu tinha acabado de me converter, a minha esposa, na época era namorada, Camila, me deu alguns CDs com alguns louvores, e tinha um CD da Eichela, e tinha uma música falando da fidelidade de Deus, que dizia: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele é fiel. Nós não merecemos essa fidelidade. Nós não merecemos esse amor. Nós não merecemos essa graça, mas ela está sobre a minha e sobre a sua vida. A ira de Deus para aquele que crê no Senhor já não permanece mais sobre a vida dele. Se você crê em Jesus, se você crê no Senhor, a ira de Deus já não está mais sobre a sua vida. Você agora é filho do amor, filha do amor. E o Senhor Jesus está te acompanhando, te guardando e te livrando todos os dias da sua vida. Agradeça a Ele, tenha uma postura de gratidão a Ele, porque Ele tem sido fiel. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer transformação em nossas vidas. Vamos orar? Soberano querido Deus, nós te louvamos por essa noite na tua presença. Te agradecemos, ó Senhor, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua sabedoria sobre nós. Pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos conceda pelo teu Espírito, que nós tenhamos sempre uma postura de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer em nós e através de nós. Tu és fiel, ó Senhor, ainda nos momentos em que nós não somos fiéis, o Senhor continua sendo fiel. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Concede-nos um domingo e uma semana abençoada. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero fazer um apelo para os irmãos. Se inscreva lá no link do grupo de estudos que o Ministério de Ensino da nossa igreja, debaixo da direção do professor Livingston, está disponibilizando para nós. Se inscreve lá no link, participe dos grupos de estudo, que vai ser uma bênção para a sua vida. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, meu irmão e minha irmã, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana na presença de Deus.